Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez eu estou aqui para vocês, com vocês. Gente, hoje a gente continua o processo de fisicoquímica, tá? Bem, eu sou a professora Lori, sou a professora de química. Se você não é inscrito no meu canal, pode se inscrever, deixar o seu joinha e acionar o sininho. Todas as quartas-feiras à tarde temos vídeo aqui de aula e todas as terças à noite nós temos aula ao vivo, tá bom? Hoje a gente vai ver processos termoquímicos. A gente já viu aqui em fisicoquímica bastante coisa, vimos soluções, a gente já começou a ver termoquímica também. E aí, como eu tô fazendo vídeos curtos, eu trouxe termoquímica da outra vez, a informação nutricional relacionada à caloria, cálculo de caloria com queima de carboidrato, queima de proteína, queima de gordura, que são os processos metabólicos, né? E hoje a gente vai falar de processos termoquímicos. Que são isso? Ocorre uma reação química e esse processo tem uma troca de calor. O que é essa troca de calor? Como funciona essa troca de calor? Como chama essa troca de calor? E qual a importância dela, o uso? É isso que a gente vai falar hoje. Então, a gente continua com termoquímica e hoje é processos termoquímicos. Então, para você lembrar, recordar, a gente está falando aqui de energia. Então, dentro de uma reação química, os compostos inicialmente contêm uma energia e no final eles vão ter mais ou menos energia. É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Primeira coisa que você tem que saber é que a energia em química envolvendo essa troca e essa absorção ou liberação tem um nome diferente. Ela chama entalpia. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a entalpia. Entalpia é o conteúdo de energia, quanto de energia tem, seja ela liberada ou absorvida. Qual foi o conteúdo energético ali envolvido naquele processo químico? Então, chama-se entalpia. Nós não vamos chamar de calor aqui, a gente vai chamar de entalpia, tá? É um nome. Vamos lá comigo que eu vou mostrar para vocês isso na prática. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é entalpia, como eu falei aqui para vocês. A entalpia é representada pela letra H. Significa o conteúdo energético do processo de entalpia. A gente calcula muito ΔH da reação. Sempre quando a gente vê a palavra delta, a gente pensa em variação. A variação aqui em reação vai ser produtos menos reagentes. Os produtos é o final, os reagentes são os iniciais. Então, a somatória dos produtos menos a somatória dos reagentes é a sua variação de ΔH, de entalpia. E esse é um cálculo muito comum, aparece bastante nos vestibulares, e é só basicamente fazer a somatória dos produtos menos a somatória dos reagentes, considerando seus respectivos sinais, que é isso que é o que importa mais. A entropia já é o grau de desordem. Então, na verdade, eu trouxe a entropia aqui para você, mas com a ideia de você conhecer essa palavra. Ela não é tão cobrada no vestibular, mas ela aparece bastante. Então, quanto mais desorganizado o sistema, maior a entropia. Outra coisa, quanto mais desorganizado o sistema, mais fácil da reação acontecer, tá? Então, a entropia também tem a ver com isso, com a reação vai acontecer ou não. Então, quanto mais desorganizado o sistema, mais fácil da reação acontecer. Isso também tem a ver com o choque entre as moléculas e com a temperatura. Porque quanto maior a temperatura, mais desorganizado é, maior a entropia, mais fácil da reação acontecer, maior o choque entre as moléculas, certo? Então, quanto maior a desordem, maior a entropia, como eu falei, né? Maior a desordem, maior a entropia. Menor a desordem, menor a entropia, certo? Não vamos usar cálculos em entropia nesse momento. Nosso foco aqui é entalpia mesmo. Então, um processo, quando ele é exotérmico, ocorre a liberação, de liberação de calor. E aí, vamos lá raciocinar comigo. Reagente produto mais calor. O produto, tá na saída, o calor, tá na saída, certo? O ΔH dessa reação, ele vai ser negativo. Por que ele vai ser negativo? Porque ele perdeu energia, entende? Então, o produto menos o inicial vai ser negativo justamente porque houve uma perda de energia. Essa energia saiu, por isso ela é negativa. O gráfico que representa essa variação é essa daqui, Aqui você teria os reagentes,
Aqui você tem a quantidade de energia inicial, aqui a quantidade de energia final. E aqui você teria os produtos. E aí, pensando lá no ΔH, vamos dar uns valores aqui. Vamos supor que aqui seja 10 e aqui seja 40. Estou dando um valor aleatório. O ΔH vai ser a somatória dos produtos, que é 10, menos a somatória dos reagentes, que é 40. Então, o ΔH aqui, ó, vai ser menos 30. Negativo, indicando que houve uma liberação de calor, certo? Então, é assim que você vai saber. Se o ΔH for negativo, é exotérmico. E o gráfico vai ter essa carinha. Os reagentes vão estar em cima, os produtos embaixo. Por quê? Porque houve uma perda de energia ali, que é o ΔH aqui, ó. Tá? Quando você tem um processo exotérmico, você tem um aquecimento no ambiente. Então, por exemplo, a chama, quando você põe fogo nas coisas, você tá tendo uma reação química ali e aquela reação química está gerando calor para o ambiente. Por quê? Porque aquela reação está liberando calor. Então, você ter isso como base é muito interessante. Então, sempre que você pensar, o que é endotérmico, o que é exotérmico? Pensa num fogão. O que acontece ali na chama? A chama libera calor para as panelas, para acontecer os cozimentos, tá? O processo, quando é endotérmico, ele é exatamente o contrário, ocorre a absorção de calor. Então, endo de absorção, tá? E aí, já o ΔH, ele vai ser positivo. Por quê? Porque a quantidade de energia final, né, é maior. Então, se aqui for 30, 40, né, que eu pus lá em cima, por igual. E aqui for 10, o ΔH vai ser 40 menos 10. Então, o ΔH vai ser positivo aqui, ó. Mais 30, certo? Então, essa é a diferença. Aí, quando você tem a absorção de calor, o ambiente resfria. Porque ele tá tirando o calor do ambiente para aquela reação acontecer, tá? Então, olha só que interessante. Na exotérmica, o ambiente esquenta, na endotérmica, o ambiente resfria, tá? Porque ela absorve o calor do ambiente para acontecer a reação química. Então, esses são dois processos bastante importantes de se entender, tá? Os processos termoquímicos também acontecem na mudança de estado. Então, veja bem, aqui no estado sólido tá todo mundo juntinho. Então, eles têm aí uma quantidade de energia. Para eles ficarem para o estado gasoso, para virem daqui para cá, eles tiveram que absorver energia, porque eles agora têm bastante energia para se movimentar. O movimento no sólido é menor e no gás é maior. Então, o processo aqui, ó, é endotérmico. O processo inverso é exotérmico. Certo? Então, no estado gasoso, eles estão muito agitados, eles conseguem se separar. E essa energia que eles têm de se movimentar, eles absorveram do ambiente para ficar gasoso. Já no caso do para ficar sólido, eles liberaram aquele calor para conseguir ficar mais paradinho, tá? Então, na mudança de estado, a gente também tem esses processos endotérmicos. Então, maior agitação de moléculas, maior energia, menor agitação, perda de energia, beleza? Então, hoje é isso basicamente que a gente tem que ver, os processos endotérmico e exotérmico. Aí, vê aí se você não entendeu, se ficou alguma dúvida, você deixa aí no comentário para eu responder para você. Ou fazer um outro vídeo explicando um pouco mais, me aprofundando mais nessa questão, tá? Mas o tema é bem tranquilo mesmo, é bem simples. Então, o exotérmico libera, o endotérmico absorve, tá? Então, como você faz isso e como você percebe, vai depender do valor de ΔH. ΔH negativo é exotérmico, ΔH positivo é endotérmico, tá? E aí, a gente tem aqui uma questãozinha para responder. Uma VUNESP. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. O gás está queimando em uma boca de fogão. Gás queimando é uma reação. A água fervendo em uma panela que se encontra sobre a boca do fogão. Olha só, o gás queimando é uma reação de combustão. Reação de combustão libera calor, então ela é exotérmica. Certo? A água fervendo é uma mudança de estado.
ela está passando para o estado gasoso, certo? É uma ebulição. Ebulição, a molécula está ganhando energia para se movimentar mais. Então aqui o processo é endotérmico. Olha só, o gás está queimando, colocando energia na panela que está com água, que está recebendo a energia na água para a molécula poder sair e virar gás. Então qual a resposta certa? 1 e 2 são exotérmicos? Não, porque a 2 é endo. 1 é exo e 2 é endo? Exatamente, um é exo e o outro é endo. Um é endo e o outro não, ao contrário. Um é isotérmico, quer dizer que não tem mudança de temperatura, e o outro é exotérmico. Então, na verdade, a resposta correta é a letra B. Tudo bem, gente? Hoje a aula era bem simples, bem tranquila, para você absorver o conceito de processos termoquímicos, de quem libera e quem absorve. E é isso, por hoje é só. Na próxima aula a gente traz mais alguns tipos de entalpia mais específicos. Entalpia de ligação, entalpia de formação. E a gente vai começar a trabalhar isso mais numericamente, menos conceitual. Que hoje era mais conceitual mesmo. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Beijo pra vocês e até quarta-feira.